Gurizada, bom dia. Hoje é 11 de janeiro, segunda-feira, dia de poucos jogos de futebol, né? Imagino que muitos irão nessa segunda-feira dar uma descansada, né, das apostas e dos trades que ocorreu aí no final de semana, sábado e domingo aí que teve muitos jogos. Então nesse vídeo eu vou estar mais falando aqui sobre os jogos de ontem, de domingo, né, para estar dando aí um feedback, tá falando o que eu achei dos jogos, né, para servir também de aprendizado aí para os próximos dias de trabalho aí de vocês. Então, falando aqui sobre o Campeonato Espanhol, né, aqui no Campeonato Espanhol, no vídeo anterior, o único jogo que eu tinha falado que valia a pena acompanhar algo era desse jogo aqui do Valência, né, onde eu falei que mesmo o Valência estando lá com uma odd alta, né, uma odd muito parecida com a do Real Valladolid, o Valência para mim ainda era um pouco mais time que o Real Valladolid e que quem quisesse arriscar aí um pouquinho podia ir nesse Valência ou empate, né? Ou daqui a pouco até tá pegando um handicap positivo aí, esperando que mesmo se o Valência não vencesse, não iria perder de 2, 3 a 0 ou algo do tipo. E no final das contas aí o Valência, como vocês podem ver, acabou ganhando por 1 a 0, ou seja, foi uma boa leitura aí. Quem pegou a dica, quem pegou o palpite, pode conseguir aqui um bom lucro nesse jogo com essa odd alta. Aqui no jogo do Stuttgart contra o Augsburg, aqui era um jogo também que eu comentei por ser um jogo com odd alta, tá ligado? Aqui vocês podem ver que o Stuttgart estava próximo a 2x, ou seja, era um jogo bom para tentar pegar algo aí a favor do Stuttgart, tendo em vista que é um time que, na minha opinião, é um pouco melhor que o Augsburg, né? E por mais que os dois times estejam aqui no meio de tabela, o Stuttgart realmente é ainda superior à equipe do Augsburg e ganhou aí de 4 a 1 de maneira bem tranquila nesse jogo aqui desse domingo. Já que no campeonato italiano, esse jogo da Roma e da Inter eu acabei pulando, porque era um jogo onde já tinha começado quando eu fui fazer o vídeo do dia de ontem, né? Mas para quem acompanha esse jogo aqui, a Roma e a Inter acabaram empatando em 2 a 2. Ambos os times tiveram bons momentos na partida. O resultado foi um resultado justo, né? Acredito que não foi bom para nenhum dos dois lados, né? Afinal, ambos estão ali na disputa junto com o Milan pelo título e com esse empate acabaram deixando escapar aí uma chance de se aproximar mais da equipe do Milan. Já que o Verona acabou ganhando de 2 a 1 do Crotone, aqui era um jogo onde eu comentei também que era tendencioso a equipe do Verona por estar enfrentando o Crotone, que é a pior equipe da competição, né? E aqui tendo uma odd próxima aqui a 1.8, é uma odd considerável, uma odd justa para o que o jogo mostrava, né? Uma equipe que não é tão forte que nem a equipe do Verona, mas que ia enfrentar uma equipe extremamente inferior aqui. A Lazio acabou ganhando de 2 a 0. Eu até comentei que a Lazio ela estava com uma odd um pouco mais justa, né, do que geralmente a gente vê as odds do Lazio muito baixa, né? E aqui era interessante trabalhar então a favor do Lazio, mas com ressalvas, né? Tendo em vista que a equipe da Lazio oscila bastante, assim como a equipe do Napoli, né? Que eu também comentei que o Napoli também estava com uma odd mais justa, tendo em vista o último jogo que acabou perdendo em casa. Então acho que por isso aí eles acabaram colocando aí uma odd mais alta para a equipe do Napoli, que acabou fazendo o gol só no final do jogo, né, o 2 a 1 e acabou aí vencendo a partida, né? Então, quando você tem equipes que oscilam muito, mas que pelo menos a odd ela dá uma justificada, acaba indo ali próximo a 2x, aí dá pro cara confiar um pouco mais, né? E buscar essa aposta aí a favor da equipe mais forte, que no caso aqui era a equipe do Napoli. Outra partida aqui que eu tinha marcado era essa partida do Juventus com o Sassuolo. Isso aqui é uma partida onde eu falei que a odd da Juventus estava muito baixa e que quem acreditava na vitória da Juventus seria melhor então entrar talvez no mercado de gols, talvez entrar numa vitória no HT da Juventus, né? Acabou que a Juventus acabou fazendo os 3 gols no segundo tempo, assim como o gol do Sassuolo, né? Foram todos os gols na segunda etapa,
Acredito que esse resultado tenha sido muito influenciado também pela expulsão no jogador do Sassuolo no final do primeiro tempo, ou seja, no segundo tempo inteiro, o Sassuolo jogou com um a menos, contra uma equipe que é muito forte, que é a equipe da Juventus, que tem um elenco realmente acima ali da média dos outros times do campeonato italiano. Então aqui era um resultado até que esperado, eu até comentei que o Sassuolo podia dar um pouco de trabalho, mas não dá para se trabalhar contra a Juventus em algo assim, o máximo que dá para falar é para tomar cuidado quando a odd for muito baixa para daqui a pouco não acontecer aí uma zebra, né? Afinal, vai que esse red card aqui fosse em relação à Juventus, né? A Juventus jogando com um a menos no segundo tempo inteiro podia ser outra história o jogo, então tem que estar sempre aí tomando cuidado. Outros jogos que aconteceram no dia de ontem foram os jogos do Brasileirão. Aqui nós tivemos algumas zebras, né? Que talvez tenha sido o maior motivo aí do pessoal tá perdendo aí um pouco de dinheiro nesse domingo, né? Eu sei que muitos gostam de apostar no Campeonato Brasileiro por ser o campeonato do nosso país. Só que ontem foi um dia onde realmente os jogos não favoreceram muito. Eu deixei bem claro aqui nesses jogos que era para tomar cuidado ao entrar direto na vitória de alguns times, porque as odds elas estavam realmente bem baixas, né? A odd do São Paulo estava baixa, a do Flamengo estava baixa, a do Inter estava baixa. Então eram jogos onde tinha que se tomar um certo cuidado, né? Até porque ãh, se quisessem entrar em algo, eu até falei, entrem então numa possível goleada, numa vitória já no primeiro tempo desses times que estão muito favoritos na partida, para pelo menos justificar, né, a aposta, né? Porque quando se entra ali com um valor numa odd tão baixa assim, mesmo que aconteça o green, ele é um green quase sem valor, é muito baixo, não vale o risco, né? Só que daí aqui, infelizmente, nessa partida aqui acabou me surpreendendo bastante aqui. O Ceará ganhou de 2-0 do Flamengo. O Ceará, que era uma equipe que nas últimas partidas não vinha muito bem e acabou ganhando desse Flamengo que eu achei que iria jogar melhor, né? Achei que pela necessidade ali de se continuar brigando pelo título e pela necessidade de mostrar um futebol melhor do que dos últimos jogos, por ter um elenco forte, eu achei que o Flamengo ia acabar jogando um pouco melhor do que jogou, acabou perdendo por 2-0, né? O São Paulo também foi outro time que estava com uma odd bem baixa, pelo fato do Santos estar com o time reserva, tendo em vista que tem jogo da Libertadores recentemente. E acabou que o São Paulo tomou um gol, né, no início do segundo tempo e não conseguiu mais fazer nada na partida. Acabou aí perdendo em casa, né, pontos importantes. Né, é um time que está lá na ponta da tabela, né, precisa somar pontos para confirmar aí o título do Brasileirão, mas que está desperdiçando pontos partida após partida. Isso pode prejudicar aí a equipe do São Paulo, que parece que deu uma caída aí de rendimento do que vinha jogando desde da eliminação da Copa do Brasil ali, que não vem mostrando mais um futebol tão bom. Então, tanto o Flamengo quanto o São Paulo é um time para ficar de olho aí nas próximas rodadas. São times que sempre aparecem com odds baixas e, como vocês podem ver, não são times que estão jogando tudo o que podem, né? E isso pode ser um fator aí para daqui a pouco estar trabalhando até um lei São Paulo, um lei Flamengo nos seus respectivos jogos. Aqui o Atlético Goianiense e Bahia foi um jogo bem fraco tecnicamente, 1-1. Até comentei aqui que esse jogo aqui não valia muito a pena de se apostar nem fazer nada. O Internacional acabou ganhando a sua partida, talvez dos favoritos do dia tenha sido o único time que realmente acabou vencendo, né? Porém, venceu apenas por 1-0, não jogou bem. Segundo tempo foi bem mais dominante por parte do Goiás, né? Acabou que o Internacional, mesmo sendo superior tecnicamente, acabou não mostrando muito isso na partida, mas acabou ganhando, né? Aquela coisa entre jogar bem, perder e jogar mal e vencer, é melhor jogar mal e vencer, né? Que facilita a vida de quem está aí trabalhando em cima desses jogos. Para quem entrou em uma possível goleada ou algo do tipo do Internacional, acabou não batendo. Para quem entrou no HT, que eu até comentei, né, ao invés de pegar essas odds tão baixas, talvez entrar nesse HT aqui próximo a 2x, teria mais valor e realmente acabou que bateu esse HT aí de 2x, né? Então, para quem seguiu essa dica, foi um bom lucro. E o último jogo aqui da noite foi esse jogo do Vasco da Gama contra o Botafogo, né?
Eu falei também que era um jogo fraco, um jogo que não era muito bom de se trabalhar, mas para quem quisesse realmente trabalhar alguma coisa, eu falei para trabalhar algo em relação ao Vasco, Vasco ou empate ou algo do tipo, porque realmente a equipe do Vasco, mesmo estando lá embaixo junto com o Botafogo, ainda é uma equipe que mostra uma performance um pouco melhor nos seus jogos do que a equipe do Botafogo, que, como eu falei, junto com o Coritiba, são os times que mostram aí uma performance extremamente ruim, né, nessa temporada 2020-2021 do Campeonato Brasileiro. Então esses foram os jogos basicamente que teve no dia de ontem, né? Tiveram algumas zebras aqui no Campeonato Brasileiro, Série A, porém nos outros campeonatos foi mais tranquilo. Acredito que o pessoal tenha conseguido pegar aqui bons lucros, né? Juventus, Napoli, Lazio, Verona, próprio Valência, né? Foram times que eram tidos, pelo menos na minha opinião, né? E pelo que eu falei no vídeo de ontem, como favoritos e realmente acabaram ganhando as suas partidas, né? Então, basicamente do dia de ontem foi isso. Do dia de hoje nós temos aqui algumas partidas aqui, 4 partidas que eu quero comentar rapidinho aqui com vocês. Uma é aqui do Elche contra o Getafe do Campeonato Espanhol. Aqui é uma partida onde, como vocês podem ver, são dois times extremamente ruins aqui do Campeonato Espanhol. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que em jogos ruins talvez seja interessante trabalhar talvez o under de gols. Quem queira realmente trabalhar algo nessa partida, o under de gols talvez seja aqui a aposta mais indicada, né? A odd ela tá um pouco baixa, mas para quem faz múltipla, talvez tenha aí algum valor para vocês. Eu particularmente passaria essa partida, não apostaria em nada, mas como aqui eu estou sempre buscando dar alguma dica, fazer alguma análise, o que eu posso achar de aposta para essa partida é realmente o mercado de gols, porque apostar em algo referente a vencedor aqui nessa partida realmente é bem complicado. Outro jogo também bastante parecido com esse jogo do Elche com o Getafe, esse jogo do Real Betis com o Huesca. O Huesca é o pior time do Campeonato Espanhol, segundo a tabela, né? Porém, o Huesca vai jogar em casa contra um Real Betis que também não é tudo isso, também não é um time tão forte. Então aqui o meu palpite é a mesma coisa do jogo do Elche com o Getafe, né? Talvez trabalhar aqui o mercado de gols, né? Esse under aqui, quem quer arriscar um pouco mais e nesse under 2,5, ou para quem está fazendo alguma múltipla e quer colocar algum jogo com uma odd baixa aí para poder estar aumentando o multiplicador, esse under aqui 13,5 eu acho bastante justo também. Então, para aqui para esses dois jogos do Campeonato Espanhol, eu não consigo ver nada diferente aí do que o under de gols, pelo nível da partida ser bem baixo. Outro jogo aqui que eu quero comentar é o jogo do Campeonato Italiano, né? Jogo único aí dessa segunda-feira, né? Nós vamos ter aí Spezia contra Sampdoria. Aqui, por mais que o Spezia recentemente tenha ganho uma partida aqui do Napoli fora de casa, o Spezia ainda é um time bem fraco tecnicamente, né? É um time que não vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Já a equipe do Sampdoria eu considero uma equipe um pouco melhor do que a equipe do Spezia. Então, aqui nessa partida, o que eu falaria para vocês é quem quer arriscar um pouco, talvez entrar nessa vitória aqui do Sampdoria, ou quem gosta de ir um pouco mais no safe, esse mercado de dupla chance aqui é 1,36 para Sampdoria ou empate, eu também acho algo justo, ou talvez esse draw no bet aqui é 1,67 também tem um bom valor, ou para quem quer trabalhar também o ambos marcam nessa partida aqui, talvez possa ocorrer sim ou pelo menos um gol para ambas as equipes, tendo em vista que o Sampdoria eu acho uma equipe competente o suficiente, inclusive, para vencer essa partida. E para quem acredita que talvez o Spezia for dar algum trabalho aí para a equipe do Sampdoria, pode também arriscar aqui nesse ambos marcam nessa partida. Então, basicamente, o meu palpite é esse, algo a favor do Sampdoria ou ambos marcam nessa partida aqui. Outra partida que nós vamos ter aqui é a partida da equipe do Bragantino contra o Atlético Mineiro. Esse jogo aqui vai ser em São Paulo, né, na Bragança Paulista. Uh, Esse jogo aqui é um jogo onde, teoricamente, o Atlético Mineiro ele tem um time melhor e busca coisas maiores na competição. Porém, recentemente, o Bragantino ganhou de 4-2 do São Paulo, né, mostrou um futebol acima do que a gente espera do Bragantino,
né, dentro de casa, e isso faz com que a gente fique um pouco com o pé atrás numa partida como essa, né? O Atlético Mineiro, que é um time que está brigando por título, tem 2 partidas a menos. Se ganhar, vai estar a 1 ponto do Internacional e a 4 pontos do São Paulo, com uma partida ainda a menos, né? A ver, a jogar. Então, aqui é uma partida onde eu vou ser bem sincero com vocês. Eu ainda acho a equipe do Atlético Mineiro superior e ainda acho que o Atlético Mineiro pode sim vencer essa partida. Então talvez aproveitar essa odd próxima de 2x aqui a favor de uma equipe como o Atlético Mineiro não é de todo ruim. Porém, para quem gosta de ter um pouco mais de segurança, é o que eu sempre falo, proteger essa vitória do Atlético Mineiro no empate, tá ligado? Aproveitando aí que a odd está bem alta, né, para o que representa a partida. Ou, para quem gosta também do mercado de gols, ambos marcam também, é uma aposta favorável, tendo em vista que eu acho que o Atlético Mineiro vai buscar gols nessa partida, vai buscar a vitória. E eu acho que o Bragantino, pelo que mostrou na partida contra o São Paulo, também pode daqui a pouco estar balançando as redes nessa partida aqui. Então, bem parecido com o que eu falei aqui do Spezia e contra o Sampdoria, essa aqui é uma partida onde eu iria ou no ambos marcam ou em algo relacionado ao Atlético Mineiro, aproveitando essa odd alta aí do Atlético Mineiro. Porém, tome cuidado para não comprometer as múltiplas de vocês ou o lucro do final de semana, daqui a pouco, né, de vocês, com essa partida aqui, porque é uma partida que ela ainda é um pouco aberta, tendo em vista que o Atlético Mineiro ele deu uma caída assim de produção do que a gente viu aí há algumas rodadas atrás, onde o Atlético Mineiro era inclusive líder da competição. Então, tome cuidado aqui ao trabalhar esse jogo. Outras partidas que vamos ter aqui nessa segunda-feira, né, que vai ser as últimas que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo, é essa partida aqui da Ponte Preta com o Cuiabá. Aqui é uma partida onde é uma partida bem pegada, né? A Ponte Preta, acredito eu que ainda não tenha desistido de buscar esse acesso à Série A. Já a equipe do Cuiabá é a terceira colocada também, tá ali próximo do quarto, do quinto colocado. Então é um time que também tem que tomar cuidado para daqui a pouco não vacilar e sair da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então aqui é um jogo onde eu acho que por ser na casa da Ponte Preta, o mercado inclusive está colocando aqui a Ponte Preta como favorita. O que eu trabalharia nesse jogo aqui, por achar um jogo bem pegado, seria o under 2,5 ou talvez até mesmo o ambos marcam, tendo em vista que eu acho que ambas as equipes elas são competentes o suficiente para poder estar balançando as redes. Então aqui eu espero um jogo onde ou a Ponte Preta vai ganhar de 1-0 ou uns 2-0, caso realmente vá para cima do Cuiabá, ou talvez um empate em 0-0 ou 1-1 também possa ser um resultado favorável. Eu só não consigo ver aqui uma vitória do Cuiabá por estar jogando fora de casa e por achar que a Ponte Preta vá buscar mais o controle do jogo, por estar com as facas nos dentes aqui para buscar essa classificação para a elite do futebol brasileiro. Nós vamos ter também CRB e Guarani. Aqui são times em posições diferentes. O CRB é um time que está buscando a cada rodada se afastar da zona de rebaixamento. Eu acho que já entendeu que não vai conseguir acesso à Série A, então é um time que não tem tantas pretensões assim. Já o Guarani ainda está ali em sexto lugar, buscando também rodada a rodada uma possível vaga para a Série A. É um time que já teve em colocações até melhores, deu uma boa arrancada algumas rodadas atrás, mas acabou caindo um pouco de produção nos últimos jogos. Aqui vendo o histórico do Guarani, acabou perdendo para o América Mineiro e empatando com a Ponte Preta em casa, né, o que deixou o Guarani um pouco para trás aqui nessa disputa com Juventude, CSA e Cuiabá. Porém, é um time que é sempre bastante perigoso. Aqui vai estar jogando fora de casa, né? Aqui o meu palpite é que vocês passem esse jogo. É um jogo que é bem difícil de prever alguma coisa. Não dá para saber como que o Guarani vai se comportar fora de casa. E tendo em vista que como eu falei, o CRB quer se afastar de vez lá da parte de baixo, daqui a pouco o CRB pode estar aí buscando mais ofensividade nessa partida e complicando aí a vida do Guarani. E aqui, o último jogo do dia, Confiança contra a equipe do Operário.
aqui também são dois times que não buscam muitas coisas mais nessa competição, tendo visto que faltam 5 rodadas para acabar e ambos os times aí acredito que não vão ser times que vão cair para a segunda divisão, mas também não vão conseguir esse acesso mais à primeira divisão. Então, assim como o jogo do CRB e Guarani, eu particularmente passaria esse jogo, eu deixaria para focar mais nesse Ponte Preta e Cuiabá, acho um jogo melhor tecnicamente. Porém, quem quer trabalhar realmente algo nesse Confiança Operário ou até mesmo nesse CRB e Guarani, eu trabalharia novamente o under de gols, tendo em vista que são jogos com uma qualidade não tão boa. Eu acho que aqui o CRB vai tentar controlar a partida, mas eu não sei se tem qualidade suficiente para bater o Guarani. E aqui esse Confiança Operário também é aquele jogo que tem cara realmente de 0-0, 1-1, né? É jogo realmente que não vai para frente, que ambos os times não vão estar com tantas pretensões assim de buscar o resultado. Então, basicamente, o que eu tinha para falar dos jogos de ontem e dos jogos de hoje era isso. Essa segunda-feira não tem muitos jogos para estar comentando, né? Acredito que muitos, inclusive, nem vão estar trabalhando muito nessa segunda-feira esses campeonatos. Mas, basicamente, é isso. Né? Peço que se inscreva no canal e deixe um like, quem curtiu aí o vídeo. E desejo a vocês aí uma boa segunda-feira, que vocês tenham uma semana aí de muito lucro, né? E que vocês estejam fazendo aí as melhores escolhas nas suas apostas e nos seus trades, né? E espero que eu possa ter ajudado aí de alguma forma na decisão de vocês. Então é isso aí, abraço e boa segunda-feira.